Olá! Nesta videoaula vou falar sobre outra estrutura de repetição, que é a estrutura para. A estrutura para, ela tem uma peculiaridade, porque ela trabalha junto com uma variável de controle. Vamos tentar entender isso tudo na prática. Então, digamos que eu tenho um algoritmo e eu desejo fazer aquele clássico exemplo da contagem, tá? Onde eu quero contar de um número inicial até um número final. Essa é uma situação onde você sabe exatamente aonde você começa e até onde você vai, tá? Você tem um controle sobre isso. Então, nesse caso, pode ser interessante para você utilizar uma estrutura como o para. Então, para entendermos o para, vamos começar declarando aqui uma variável c, que será o contador. Toda vez que você trabalha com a estrutura para, você tem que ter uma variável de controle. Tá? Essa variável de controle é quem vai dizer para você onde o loop termina e onde ele começa. A sintaxe do para é a seguinte. Eu utilizo para, aí eu coloco a variável de controle. No caso, vou utilizar o c, d, aí eu coloco um valor inicial, no caso 1, até um valor final, no caso 10, por exemplo. Tá? Então, eu estou dizendo que o meu contador, né, vai valer inicialmente 1 e no final 10. E aí eu tenho que dizer como que vai ser essa mudança de valor de C. Né? Eu vou incrementar de 1 em 1, de 2 em 2, eu vou decrementar, né? Então eu tenho que definir um passo. No caso, eu vou utilizar passo 1, né, para dizer que eu quero incrementar de 1 em 1 a cada iteração do loop, a cada vez que o teste for realizado de novo. Então, esta é a estrutura para. Se eu quiser escrever o valor do contador, basta que eu coloque escreva C. Vou executar o código. Né? Veja que eu tenho como resultado os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá? Então, para situações onde eu sei onde começa e sei onde termina, eu posso utilizar a estrutura para porque ela me dá mais facilidades. Eu consigo com menos código, né, fazer a mesma coisa que um bloco enquanto, um repita enquanto faz. Tá? O que está acontecendo aqui? Bom, basicamente é o seguinte, a primeira vez que vai entrar no bloco de repetição, o C assume o valor 1, que é o valor inicial que eu defini aqui. Né? E aí escreve C. Quando volta de novo aqui para cima, né, como o passo definido foi 1, então C passa a valer 2, né? Porque passo 1 significa que eu vou incrementar de 1 em 1. Então C passa a valer 2, né? Como 2 ainda não é 10, eu entro de novo no bloco e escrevo 2. E assim por diante, até que vai chegar um momento, né, onde o C vai ser 10, né? Eu vou escrever o 10 e aí quando voltar aqui para cima, né, eu vou ver que o C já está em 10. Então, eu já cheguei até o limite onde eu defini, que é o 10. Nesse caso, o bloco termina, tá? Então, é assim que funciona o bloco para. Vamos ver mais um exemplo. Digamos que agora eu quero imprimir os valores de 10 até 50, só que pulando de 2 em 2. Então, basta que eu diga que o contador inicial começa em 10, vai até 50 e o passo dele é 2. Veja que agora, né, eu tenho primeiro número 10, no segundo 12, depois 14, 16, 18, 20 e assim por diante. Né? Justamente porque eu estou pulando agora de 2 em 2. Eu também posso fazer ao contrário. Digamos, por exemplo, que eu queira fazer agora de 50 até 10, só que decrementando de 2 em 2. Basta que eu diga que se é 50, o inicial, né? O valor final vai ser 10 e o passo vai ser menos 2. Veja que agora, né, eu tenho a mesma coisa, né? Estou começando com 50, 48, 46, até que eu chegue em 10. Tá? Então eu posso tanto ir aumentando os valores como diminuindo. Só que eu tenho que também tomar alguns cuidados, né? Não é porque eu sei até onde que o valor vai que uma estrutura para não pode entrar num loop infinito, tá? Pode entrar sim, se eu nunca chegar no valor. Por exemplo, se eu digo que eu quero ir de 50 até 10,
mas eu vou sempre incrementando de 1 em 1 em vez de decrementar, veja que vai começar em 50, depois vai para 51, para 52, para 53, 54. Quando é que vai chegar em 10? Nunca, tá? Então esse é um loop infinito. Tanto que se eu executar aqui, ó, você vai ver que ele vai ficar incrementando, né, até chegar em 10. Só que nunca vai chegar em 10, porque você está vendo aqui, né? Ele está se afastando do 10 cada vez mais. Então, muito cuidado com os valores inicial, final e do passo que você determina. Caso contrário, o seu algoritmo pode entrar em loop. Então, esta é a estrutura para